Então, gente, para quem não me conhece, o Diógenes chegou a fazer a minha apresentação agora. Eu sou Marcelo, sou enfermeiro emergencista lá do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, sou responsável pelo protocolo de AVC lá desta instituição, também sou especialista em AVC. E a gente vai começar a conversar um pouco justamente qual é o papel, o que o enfermeiro deve saber, né, ao atender um caso de AVC quando esse paciente chega na sua emergência. E assim, gente, falar de AVC hoje é um tremendo moving target, assim, né? Porque o AVC sofreu uma tremenda revolução nos últimos 30 anos. De uma doença que nem era considerada uma doença, né? Muitas vezes esse paciente chegava, era identificado algum tipo de alteração e ele ficava jogado num canto lá, a esperar ou à mercê da sua sorte, né? E hoje, então, isso tudo mudou. Então, hoje, o AVC é uma das principais emergências com um tratamento com tratamento com maior comprovação que nós temos aí, né, a nível 1A de evidência, e com potentes efeitos terapêuticos para o paciente. Então, a gente vai conversar sobre o fluxo, sobre o passo a passo, o caminho que o paciente faz dentro de uma unidade de AVC. Eu queria, primeiramente, começar conceituando o que é o acidente vascular cerebral, o que é o AVC. Então, de acordo com a American Heart, com a American Stroke, então, assim, o AVC, o acidente vascular, é uma interrupção abrupta, súbita. Então, é algo rápido, imediato, né? Do quê? Do fluxo sanguíneo do sistema nervoso central, que resulta em uma disfunção neurológica. Isso é importante, pode ser focal, de um lado, um membro, ou global, um pouco mais raro, mas acontece. E o acidente vascular cerebral subdivide em dois principais tipos, que é o AVC isquêmico, a grande maioria dos casos, em torno de 85%, né? E o AVC hemorrágico, um pouco menos, em torno de 10 a 15% dos casos. Então, o AVC isquêmico nada mais é do que a obstrução ou a redução brusca desse fluxo sanguíneo na artéria do nosso sistema nervoso central, causando, então, um déficit neurológico ou uma falha desse fluxo num território do nosso cérebro. E o AVC hemorrágico nada mais é do que a ruptura espontânea do vaso, acontecendo o que? O extravasamento de sangue para dentro do sistema nervoso central. Lembre-se bem, o AVC hemorrágico, gente, não é traumático, não é pancada ou um acidente, bate a cabeça. Quando a gente fala em trauma, a gente já começa a falar em hematoma, hematoma subdural, hematoma epidural, se for arterial, né? Mas o AVC hemorrágico não caracteriza com uma relação traumática, tá? Eu trouxe duas imagens para vocês nunca mais esquecerem da diferenciação entre o AVC isquêmico e o AVC hemorrágico. Eu queria primeiro começar com o AVC isquêmico e fazer essa comparação com um cano d'água, né? Sabe esse cano de rua grande? Que temos um fluxo de água e com o passar do tempo vai sendo depositado na parede desse cano muitas vezes o quê? Sujeira, areia, muitas vezes pedra, né? Copos plásticos, garrafas PETs, e com o passar do tempo, dos dias, meses e anos, essa sujidade vai ficando acumulada, até que um dia a água tem dificuldade de passar por esse cano e muitas vezes acaba interrompendo esse fluxo de água. Isso é o AVC isquêmico, é a mesma coisa. E o AVC hemorrágico, eu faço uma analogia um pouquinho diferente. Pense comigo numa mangueira de jardim, no qual uma das pontas você vai conectar numa torneira e na outra ponta a gente tem geralmente um esguicho e esse esguicho está fechado. Quando a gente abre essa torneira, o que a gente tem dentro dessa mangueira? A gente tem água e pressão. E com o passar do tempo e com a exposição da mangueira ao tempo, né, a chuva, calor, frio, umidade, a parede dessa mangueira muitas vezes fica mais fragilizada e ela, num determinado momento, se rompe espontaneamente, ela quebra. E o que acontece com a água que estava dentro dessa mangueira? Ela sai, ela extravasa, certo? É a mesma coisa com o AVC hemorrágico. Então, agora vocês nunca mais vão esquecer dessa diferenciação que existe entre os dois principais tipos de AVC. Mas e vem aquela pergunta, Marcelo, existe algum outro tipo de AVC? Sim, apresento para vocês
o AIT, o famoso acidente isquêmico transitório, que é em torno de 4%, que nada mais é do que um breve episódio de uma disfunção neurológica, tá? E assim, e tem uma resolução muito comum em menos de 1 hora, e é uma resolução espontânea. Muitas vezes é aquele paciente que estava trabalhando, estava fazendo alguma atividade, e algum familiar percebeu, viu que ele tinha uma alteração, levou ele para o centro, né? Na chegada, esse paciente já está se sentindo melhor, já não apresenta déficit, e muitas vezes esse paciente ele não quer permanecer para receber atendimento, porque ele já está melhor, né? Então esse paciente, na maioria das vezes, quer ir embora para casa, mas isso não, a gente não pode deixar. Por que disso? Por causa da alta taxa de recorrência, tá? Principalmente nos 3 primeiros meses, em torno de 10%. E ainda existe uma taxa maior ainda de 1 a cada 3 pacientes com AIT desenvolver um possível AVC. Então, no decorrer do próximo ano do início desses sintomas que ele teve. Então, esse paciente ele não pode ser liberado para casa, ele tem que entrar dentro do centro, ele tem que fazer uma tomografia e identificar os fatores de risco para tentar entender o porquê que ele teve essa alteração neurológica. Também não posso deixar de falar da hemorragia subaracnoide, que é o famoso HSA. Em torno de 1% dos casos, né, que na verdade está mais relacionado ao aneurisma, aquela dilatação que acontece nas nossas artérias, e essa dilatação acaba se rompendo, acontecendo o quê? O extravasamento de sangue para dentro do sistema nervoso central. Tá? Então, esses são os principais tipos de AVC que eu apresento para vocês hoje. Trazendo um pouco de epidemiologia, então, assim, o AVC hoje é a principal causa de incapacidade em todo o mundo, tá, gente? E a cada ano, em torno de 17 milhões de pessoas acabam tendo AVC, e dessas, 7,3 milhões acabam morrendo. No Brasil, nós temos uma incidência aí de aproximadamente 400 mil casos anos, tá? 10% de todas as internações nos hospitais SUS são por AVC. Você já parou para pensar quão significativo é isso? 10% de todas as internações. Então é muito o quê? Impactante, gente. E 80% dos AVCs no Brasil são atendidos aonde? No SUS. O restante na rede privada, né? Só que nós temos um dado muito triste e preocupante aqui. Somente 2% dos pacientes diagnosticados com AVC recebem tratamento com trombolítico. E nós estamos aqui justamente para mudar esse parâmetro, né? Essa porcentagem, justamente para ofertar mais tratamento para essas pessoas. E assim, e a gente para pensar e observa que o AVC, com todos esses dados, é uma doença muito prevalente, com um enorme impacto aonde? Na saúde pública, na questão social e econômica, né? Justamente por que isso? Porque aproximadamente 7 milhões de pessoas morrem, 1 em cada 4 pessoas ao mundo, em média, vai acabar desenvolvendo AVC, e pasmem aqui, ó, a cada 6 segundos alguém morre de AVC. Entender o impacto disso, quão significativo é? Só que nós estamos falando de uma doença que ela mata, incapacita, mas é uma doença que poderia ser evitada. Mas como assim, Marcelo, ela pode ser evitada? Vocês sabiam que 90% dos AVCs decorrem de fatores que podem ser prevenidos? A gente vai comentar sobre eles um pouco também. Mas assim, se o AVC não for tratado, além de matar, 70% das pessoas não retornam ao trabalho. De 30 a 50 ficam dependentes. Mas aí você me pergunta, como assim, Marcelo, ficar dependente? Ficam dependentes de uma outra pessoa para realizar as tarefas ou as suas atividades do seu dia a dia, como escovar os dentes, comer, trocar de roupa, ir ao banheiro. Entender o impacto disso, não só na questão social, na questão familiar. E 34% dos pacientes acabam desenvolvendo demência, Marcelo, no decorrer de um ano. Aí você me pergunta, como assim demência? Demência é quando uma pessoa acaba esquecendo e não reconhecendo pessoas, não reconhece mais a sua família, esquece o nome, esquece do que está fazendo, esquece, ou seja, perda de memória, né? Isso está relacionado, então, a fatores de demência. Voltando um pouco para a questão dos fatores de risco, que eu comentei antes, lembra? 90% dos AVCs decorrem de fatores que podem ser prevenidos. E quais são esses fatores, Marcelo?
Apresento para vocês, então, os 10 principais fatores de risco causadores de AVC. Aí você olha esses 10 e olha assim, hipertensão, sedentarismo, alimentação, colesterol, obesidade, fumo, alcoolismo, fibulação. Mas assim, você me pergunta, Marcelo, qual deles é o principal? O principal causador de AVC é a hipertensão. Para vocês terem uma noção, a hipertensão está relacionada a 50% dos AVCs. Então é um enorme impacto essa questão da hipertensão. Né? Sedentarismo em torno de 36%, alimentação em torno de 25%. Eu sempre gosto de incluir, né, que o grande causador de AVC referente à nossa alimentação é o tal iFood, né? Isso facilitou a nossa vida um pouco, principalmente quando a gente fica de plantão, né? Que a gente acaba pedindo comida por tele, né? E consequente não é uma comida muito saudável, né? E aí a gente acaba entrando nessa estatística da alimentação ruim aí, né? Marcelo, e qual é o segundo principal fator que você colocaria? A fibrilação arterial, gente. O que é a fibrilação arterial? Esse batimento descompasso é o batimento descompassado do nosso coração, que com o passar dos dias, meses e anos vão sendo formados microcoágulos, né, que vão sendo depositados na corrente sanguínea e vão se aglomerando até formar um coágulo, obstruindo a passagem do fluxo de sangue, acontecendo o AVC isquêmico. Tá? Então, assim, esses 10 fatores têm que ser informado, passado para a população reconhecer e identificar, porque o AVC é uma doença que pode ser evitada, como eu disse, 90%. Então nós precisamos de campanhas de conscientização, justamente mostrando que 1 em cada 4 pessoas, em média, no mundo, terá um AVC ao longo da vida. Mas assim, Marcelo, como é que está o AVC, a incidência? Gente, o AVC hoje ele é um problema de saúde pública, por quê? Desde 2022, o AVC voltou a ser a primeira causa de morte no nosso país. Como assim voltou? Não era antes? Não. A primeira causa de morte, antes, era as doenças relacionadas ao coração, infarto. O AVC era a segunda causa de morte. Aí veio a pandemia, o que aconteceu? As pessoas deixaram de tomar remédio, pegar os remédios nos postos de saúde, deixaram de fazer prevenção, exercício, alimentação ruim. O que aconteceu? Um boom de pessoas com AVC, tá? E isso foi só em 2022? Não, Marcelo, tá ali, 2023. O AVC é a maior causa de mortalidade no Brasil em 2023. Marcelo, como é que foi 2024? Tá aí, ó, o acidente vascular cerebral continua sendo a maior causa de mortalidade no Brasil em 2024. Mas aí você para e pergunta, ok, e como é que está 2025? Apresento para vocês uma publicação que foi feita no final de abril deste ano, dizendo que Brasil teve uma morte por AVC a cada 7 minutos em 2025. Olhando isso, o que você já imagina como é que vai ser no final do ano? O Brasil continua tendo o AVC como a maior causa de mortalidade. E isso é muito preocupante, gente. Nós estamos aqui justamente para fazer essa diferença. Então, o AVC foi incorporado no SUS em 2012 através de 2 portarias, né? A 664 e a 665. A 664, então, trazia esse manual de rotinas, né? Que orientava justamente a formação de centros de AVC e como se tratar um paciente com AVC e a medicação que era utilizada para isso. Ele trazia o fluxo, que é o passo a passo que a gente vai estar conversando, o caminho que o paciente faz dentro de um centro de AVC. Gente, nós estamos falando de uma corrida, e assim, é uma corrida com barreiras, né? Porque é uma corrida que precisa de pessoas e processos. Então, é o caminho que o paciente percorre dentro de uma unidade de AVC. Gente, e o tempo zero é a chegada do paciente na porta do seu serviço de emergência. E a gente sabe que a grande maioria dos casos, muitas vezes, principalmente nos grandes centros aí, em torno de 70%, os pacientes com AVC são trazidos já pelo SAMU. Ou seja, a equipe já está esperando, já sabe que esse paciente está chegando. Mas eu queria me deter um pouco mais na demanda espontânea, que é esses 30% restante, que muitas vezes esse paciente ele chega e vai diretamente para a triagem ali. E você está de plantão e tem que saber reconhecer o quê? Quais são os principais sinais e sintomas de um AVC.
E eu apresento para vocês, então, os 5 principais sinais e sintomas, tá? Primeiro, dor de cabeça súbita e atípica. Aí você fala assim, não, Marcelo, como assim? Dor de cabeça? Então, todo paciente que vier com uma dor de cabeça forte pode ser um AVC? Calma, gente. Eu sempre gosto de exemplificar que não é a dor de cabeça da Neusa, sabe? Aquela dor de cabeça que passa com a Neusaldina. Não é essa dor. Essa dor é considerado o nome de thunderclap em trovoada. Ela vem uma dor súbita com início em menos de 1 minuto. E geralmente o paciente fala, é a pior dor de cabeça da minha vida. Essa dor de cabeça, sim, pode ser um sinal e sintoma de AVC. Tá? Dificuldade de enxergar com ou ambos os olhos, dificuldade de falar, entender ou se comunicar, alteração de força ou sensibilidade, né? E lembra que eu disse, pode ser de um lado ou dos ambos lados, isso é mais raro, mas pode acontecer, dificuldade de marcha ou equilíbrio. Mas aí você me pergunta, Marcelo, ok, esses são os principais sinais, né? Não tem nenhuma escala que eu possa aplicar? Eu posso apresentar para vocês aqui 4, 5 escalas. Cincinnati, que é usado no pré-hospitalar, LAPS, Bifest, né? Mas todas essas escalas derivam desses 5 principais sinais e sintomas. Então, eu digo assim, não perca tempo em aplicar escalas. Você tem que saber esses sinais e sintomas, e se um deles já ser identificado, já tem que ser dado início, o start no protocolo de AVC. E é muito importante você, enfermeiro da classificação, justamente tentar identificar qual foi o horário do início dos sintomas, porque a partir dele que vai depender se o paciente vai estar dentro de janela terapêutica ou não, tá bom? Outra questão, você pode me perguntar assim, tá, são 5, Marcelo, e quais são os principais? Apresento para vocês os 3 principais sinais e sintomas que é responsável por em torno de 89% dos casos. Até foi feita uma associação mnemônica com a palavra SAMU. Então, assim, peça para a pessoa sorrir. Se a pessoa não conseguir sorrir ou uma parte da face não ficar alterado, desculpa, pode ser um sintoma. Peça para a pessoa levantar os 2 braços. Se um braço não levantar, pode ser um sinal de AVC. Peça para a pessoa falar ou repetir uma frase ou cantar uma música. Se ela não conseguir ficar um som arrastado, enrolado, pode ser um sinal de AVC também. E isso tudo tem que ser identificado o mais rápido possível. E a última associação com a letra U é a questão de urgência. Sempre ligar para o 192. E por que você fala tanto, Marcelo, de ser rápido, ligar a identificação rápida? Porque tempo perdido, gente, é cérebro perdido. Nós estamos falando de uma doença tempo dependente. 1,9 milhões de neurônios morrem por minuto num evento isquêmico. Então, é muito importante que o enfermeiro na classificação reconheça esses principais sinais e sintomas. Marcelo, você falou dessa janela de 4 horas e meia, mas eu já ouvi falar de janela estendida, de paciente wake up, trombectomia. Como é que funciona essa questão de janela? Gente, a janela de tratamento vai depender do que o teu centro tem a oferecer. Então, se o teu centro de AVC tem tomografia simples e angiotomografia simples, a gente tem uma janela de tratamento de 4 horas e meia. Se o teu centro tem ressonância por difusão, a gente já começa a falar naqueles casos de que o paciente acordou, wake up stroke. O paciente foi dormir assintomático, dormiu bem e ele acordou com algum sintoma neurológico. A ressonância ela não aumenta a janela de tratamento, mas ela identifica e mostra se o paciente está dentro dessa janela de 4 horas e meia. Mas se você tem tomografia por perfusão, mismatch perfusão, software automatizado, que é uma inteligência artificial, a gente já começa a falar de janela estendida de até 9 horas. Mas se o seu centro tem trombectomia mecânica, a gente já pode começar a falar de uma janela de até 24 horas, tá bom? Mas então, assim, um centro de AVC com tomografia e angiotomografia simples. A janela de tratamento é em até 4 horas e meia, tá? Estando dentro dessa janela, o paciente tem que ser transferido o mais rápido possível para atendimento, tá? Então, você, enfermeiro, identificou ali
um desses principais sinais e sintomas, encaminhe esse paciente diretamente para o box de atendimento. Mas aí você pode se perguntar, mas e se não for a AVC? Gente, não se preocupem com isso. Se não for AVC, ainda bem que não é, né? Então, assim, justamente casos de hipoglicemia, né, que mimetiza a VC, você de qualquer forma vai estar levando esse paciente para o box de atendimento para estar fazendo o quê? Glicose hipertônica. Então, assim, não tenha medo em desencadear e dar o start no protocolo, tá bem? E se o paciente estiver em janela mais de 4 horas e meia, esse paciente pode ir embora? Não. Esse paciente tem que passar por um atendimento, fazer a tomografia, ser avaliado por um neurologista, justamente para identificar quais são os fatores de riscos que estão desencadeando essa alteração neurológica. Tudo isso, gente, em no máximo 10 minutos desde a chegada dele até a avaliação da equipe médica e a equipe da enfermagem, tá? Então, assim, e eu vou me deter mais na parte da equipe da enfermagem aqui, tá? E eu também vou apresentar algumas estratégias que nós implementamos no Hospital de Clínicas e hoje são difundidas a nível Brasil e são passivelmente de implementação no teu centro de AVC também, justamente para a gente conseguir melhorar o nosso tempo de porta-agulha ou agilizar o atendimento desse paciente, tá? Então, em no máximo 10 minutos da chegada, o paciente já tem que estar sendo avaliado pelo médico, pela equipe da enfermagem, e a enfermagem já vai pegar a stroke bag. Como assim, Marcelo, stroke bag? A gente já vai conversar sobre isso, tá? Já funciona 2 acessos venosos periféricos calibrosos, de preferência no membro não afetado. A equipe da enfermagem já realiza a coleta de sangue. Como assim, Marcelo? A enfermagem coletando sangue? A gente já conversa sobre isso também, tá? Monitora o paciente, mantém a cabeceira 0 grau, verifica sinais vitais, HGT, vê se tem alguma alteração. Se tiver algum sinal vital alterado, já vai ser tratado, principalmente hipertermia, hipoglicemia, desaturação, né? E a equipe da enfermagem também aplicando a escala de NIH. Como assim, Marcelo? A gente já fala sobre isso também, tá? E para que isso em, no máximo, 15 a 30 minutos da chegada, esse paciente já esteja sendo avaliado pela equipe de neurologista. E se não tem neurologia de plantão, é neste momento que entra o INSER, que é o Instituto Mente e Cérebro, que dá esse suporte neurológico 24/7. Então, assim, toda vez que o paciente chega, já identificava um possível AVC e o paciente já está fazendo tomografia, o neurologista do INSER já tem que ser notificado justamente para avaliar a tomografia e decidir ali se o paciente tem critério para tratamento ou não, tá? Esse suporte é um atendimento neurológico 24/7, 365 dias por ano, tá? É um teleatendimento, é o tele-AVC à distância. Tá bem? Gente, voltando para a nossa estratégia, nossa primeira estratégia aqui, a stroke bag. A stroke bag é uma maleta que acompanha todo o trajeto do paciente do fluxo do protocolo de AVC. Dentro dela, gente, o que que eu tenho? Eu tenho todo o material que eu vou necessitar para tratar esse paciente. Então, eu tenho alteplase, dose máxima, e a gente separou justamente embalados separado com etiquetas e orientações, justamente para que você não perca tempo procurando a medicação dentro dessa maleta. Então a gente precisa de agilidade. O que mais eu tenho, Marcelo? Eu tenho as medicações que são utilizadas para baixar a pressão, como o NPS, o nitroprusiato de sódio ou o esmolol. A questão do NPS é um cuidado maior que a gente precisa ter, porque é uma medicação fotossensível. Então, assim, todo o equipo tem que estar protegido da luz, tá? Para vocês terem uma noção, se o NPS não estiver protegido da luz, em 2 horas de exposição à luz, a gente não tem mais medicação. Ela já é toda degradada. E outra questão importante, que obrigatoriamente ele precisa ser diluído em soro glico 5%, tá, gente? Não pode ser em soro fisiológico por causa dessa estabilidade. Pode acontecer uma precipitação da medicação. Então, em equipe fotossensível, soro glico 5%. O esmolol já é um pouco diferente. Ela não quer um equipo especial, não é uma medicação fotossensível, né? E pode ser rediluído em soro fisiológico
ou soroglico 5%. Também, as duas medicações têm uma estabilidade de até 24 horas. O que eu tenho de medicação mais, Marcelo? Eu tenho ali os antieméticos, principalmente paciente chega com AVC de fossa posterior lá atrás, eles acabam desenvolvendo muito o quê? Vertigem, náuseas e vômitos, né? E aí tá lá na tomografia fazendo e o paciente vomita, e você precisa de um Plasil ali, não tem. Então, tem na maleta toda a medicação, tudo que você precisa para o cuidado do paciente com AVC vai estar dentro dessa maleta. Então, ela agiliza essa questão das medicações. E aí você me pergunta, precisa de prescrição para isso? Não, a maleta ela já está pronta para uso, não precisa de prescrição, tá? E como é que vai ser feito o débito dessas medicações? Posteriormente, depois que finalizar, depois que você já realizou o tratamento deste paciente, existe um checklist no qual você vai colocar a etiqueta deste paciente, o número de identificação dele, para que posteriormente a farmácia possa fazer a questão desses débitos, tá? Dentro da maleta eu também tenho o protocolo impresso, para que se alguém tiver alguma dúvida, possa tirar ali a sua dúvida, né? E não atrasar o andamento deste paciente. Gente, a questão da coleta de sangue que eu falei. Antigamente, no Clínicas, nós tínhamos um grande problema, principalmente pela superlotação, né? Para vocês terem uma noção, há 2 noites atrás, nós estávamos com 163 pacientes dentro da nossa emergência lá. Então, esse paciente que vem por demanda espontânea, a gente precisa coletar sangue. O paciente chega, o paciente deita na maca. Aonde está o coletador? A gente não consegue encontrar. Ele está em alguma sala, né? E geralmente a emergência fica no térreo, ou seja, sinal de celular não pega, o bip não pega, então isso era um problema. Então nós elegemos que quando o paciente chega e a equipe de enfermagem já funciona 2 acessos venosos periféricos calibrosos, já realiza a coleta de sangue, tá? Esses tubos de ensaio fica justamente com a stroke bag. Mas só que existe um cuidado específico que a gente tem que atentar. A questão da ordem da colocação de sangue. Se vocês alterarem a ordem de colocar o sangue nos tubos de ensaio, o resultado de sangue pode vir alterado. Então, para que vocês nunca mais esqueçam, eu fiz uma associação mnemônica, não esqueçam mais dessa ordem, eu fiz uma associação que vocês não vão esquecer qual é a ordem correta de colocar o sangue dentro dos tubos de ensaio. E certamente, como a gente vive no país do futebol, essa associação foi com times de futebol do Rio Grande do Sul. E eu começo sempre mostrando qual é o time de futebol que sempre está em primeiro lugar? O Grêmio, isso que vocês pensaram. O Grêmio sempre vai estar em primeiro lugar. Então, o primeiro tubo a receber sangue é o tubo de tampa azul. Qual é o time de futebol que sempre está em segundo lugar? É esse mesmo que vocês pensaram. O time de tampa vermelha, o Internacional, sempre em segundo lugar. E em terceiro lugar, qual é o time de futebol que tem a cor roxa? Vocês sabem? Time de Caxias do Sul, tá? Então, qual é a ordem? Grêmio, Inter e Caxias. Marcelo, como assim? E se eu estiver em outro estado, estiver lá na Bahia, qual é a ordem? Grêmio, Inter e Caxias. Ah, então quer dizer que a ordem não muda? Não, gente, não muda. E se eu estiver fora do Brasil? Gente, Grêmio, campeão do mundo, sempre em primeiro lugar. Depois o Internacional, depois o time de Caxias, tá? Agora vocês não vão esquecer mais de como é a ordem da coleta de sangue. Mas você pode pensar assim, Marcelo, não tem uma outra forma da gente conseguir ver a questão da anticoagulação, TP e INR? Tem, apresento para vocês um aparelhinho que é muito parecido com o hemoglicoteste, né? Chamado de CoagoCheck, né, no qual, em menos de 1 minuto, quando você coloca uma gota de sangue nessa fita, acontece uma reação, né, e ele apresenta, então, o INR e o TP. Eu não consegui implantar esse aparelhinho dentro do meu centro. Pode ser que você consiga e que vocês consigam implementar isso. No Clínicas, nós não conseguimos implementar. Por isso que a gente faz a coleta de sangue. Mas é algo que ajudaria também a agilizar o processo, tá? A outra estratégia que eu apresentei para vocês ali também é a questão da escala de NIH, do enfermeiro estar aplicando essa escala. Como assim, Marcelo? Que escala é essa? O NIH, gente, é uma escala que varia de 0 a 42, tá? E é uma escala
que, que permite uma quantificação dos déficits de gravidade neurológica. Então, é uma linguagem universal. Quando a gente fala que o paciente está com NIH de 12, a gente já sabe que é um paciente grave, pode ter uma oclusão de grande vaso, tá? Quando a gente fala que o paciente tem um NIH de 3, a gente já sabe que não é tão grave assim, não necessariamente tem oclusão, né? Então, é uma escala que quantifica déficit e ela formaliza essa linguagem de uma forma universal. Então, assim, quem é que aplica a escala? Todo mundo da equipe que vai estar participando do atendimento. E vocês têm que estar qualificados para isso. Eu apresento para vocês, então, esses endereços no quais vocês podem entrar e fazer a certificação, imprimo e depois coloquem no currículo de vocês, tá? Tem em português, tem em inglês, tem em outra língua que vocês querem que vocês queiram fazer, também tem em japonês, italiano, o que vocês quiserem, tá? Mas assim, entrem, façam e imprimam o certificado para vocês entregarem para o hospital depois, tá? Gente, continuando no nosso fluxograma, e no máximo 25 minutos, o paciente já tem que ter feito a primeira imagem neurológica, tá? E aí eu pergunto para vocês, até aqui, até o paciente deitado na tomografia, gente, a gente consegue saber que tipo de AVC ele está tendo? A gente não consegue, tá? O passo a passo é o mesmo. Os sinais e sintomas são os mesmos, tanto para o AVC isquêmico quanto para o AVC hemorrágico. Então é a partir deste momento, só da tomografia em diante, que os tratamentos se diferenciam, porque a gente não consegue diferenciar sem a imagem de tomografia. Então, se na tomografia de sangue tem sangue, é desencadeado então o protocolo de AVC hemorrágico. Se não tem sangue, é considerado um AVC isquêmico. Eu já posso tratar ele, Marcelo? Calma, gente. A vida não é tão simples assim, tá? Existem os critérios de elegibilidade. Quais são eles, então? Lembra que eu comentei antes? Tempo do início dos sintomas em até 4 horas e meia, ou seja, depende do que o teu centro oferece, né? Nós estamos falando, então, da grande maioria dos centros aí, com uma janela de tratamento de até 4 horas e meia. O paciente tem que ter comprometimento de função, ou seja, ele tem que ter um déficit neurológico, não tromboliza paciente sem déficit, tá? Isso é muito importante. E tomografia e ressonância de crânio sem sangue. Existem ainda os critérios de exclusão, tá? Quais são eles? Hipertensão, tá? Pressão maior, pressão arterial sistólica maior que 185 por 110, o paciente não pode ser tratado por quê? Por causa do alto risco de sangramento. Ó, pacientes com INR maior que 1,7. É por isso que a gente faz a coleta de sangue lá. Porque os pacientes que fazem uso de varfarina, fenprocumona, esses pacientes a gente precisa saber o INR dele para ver se o paciente está hiperanticoagulado já ou não, tá? E plaquetomia, paciente com histórias de plaquetas abaixo de 100.000 também tem critério de exclusão. Mas como é que eu vou saber disso? A partir do exame de sangue que a gente coletou na chegada, quando a gente puncionou esse paciente, tá bem? Outro critério de exclusão, hipodensidade maior que 1/3 da artéria cerebral média, gente. Eu trago só a nível de curiosidade para vocês terem uma noção. Essa é uma imagem de uma tomografia, né? E eu delimito ali, então, uma hipodensidade maior que 1/3 da artéria cerebral média. Gente, a artéria cerebral média é a artéria que ela é responsável por irrigação de 2/3 do nosso cérebro, tá? Consequentemente, é nela que acontece a maior quantidade de AVC. Em torno de 49% dos AVCs acontecem na artéria cerebral média. Então, assim, uma área grande é critério de exclusão. Por quê? Porque tem alto risco de sangramento, tá? E agora, hipodensidade menor que 1/3. Só para vocês terem uma noção também, qual é a área. Eu delimitei ela ali. O último guideline, ele não traz quantos centímetros, tá? Ele só informa que é uma área 1/3 menor que a artéria cerebral média. Quem é que decide isso? O neurologista, juntamente com a radiologia, também, para definir se é uma área grande, se é uma área média ou se é uma área pequena. Já terminou os critérios de exclusão, Marcelo? Não, gente, a vida não é tão fácil assim, lembra? Tem mais critérios? Tem. Hipoglicemia na chegada, pode mimetizar, pode simular um AVC. Então, assim, se você trata, reverteu, fez a glicose hipertônica e os sinais e as alterações neurológicos desapareceram,
Felizmente, não era um AVC, ainda bem. Mas se não melhorou, pode ser um AVC, tá? Critério de exclusão ainda, menos de 7 dias, pacientes que sofreram punção arterial em sítio não compressível. Em menos de 15 dias, pacientes que sofreram cirurgia de grande porte, algum procedimento invasivo importante. O guideline ainda traz assim, pesar risco-benefício. Isso quer dizer, isso leia-se da seguinte forma: o seu centro de AVC consegue intervir caso esse paciente tenha algum problema com sangramento? É mais ou menos isso que traz, tá? E no máximo em até 21 dias. Pacientes que tiveram hemorragia do trato gástrico urinário ou trato gástrico intestinal é critério de exclusão absoluta ainda. Menos de 3 meses, pacientes que sofreram um AVC isquêmico grande ou um trauma importante, né, ou infarto, o guideline traz assim, pesar risco-benefício. Ou seja, o seu centro, o seu hospital consegue intervir caso o paciente tenha alguma complicação? AVCs hemorrágicos ainda é relativo, má formação arteriovenosa, endocardite bacteriana ou êmbolo séptico, se só com embolização do sistema nervoso central já fazem transformação hemorrágica espontânea. Então, ainda é critério de exclusão absoluta. Gente, e os pacientes que fazem uso de anticoagulação, os DOACs aí, né, que são os inibidores diretos da trombina, que é muito utilizado hoje. Felizmente, eles fazem menos AVC, eles protegem mais, né? Mas se os pacientes estiverem utilizando, só podem receber tratamento com alteplase se tiver 48 horas sem uso. Exemplo deles, apixaban, rivaroxaban, endoxaban. O dapigatran tem uma questão específica aqui. Existe um reversor dessa anticoagulação que ele faz, que é o idaruxuzimab. Tá? É um nome difícil, né? Mas esse reversor já está disponível no SUS também. E ele pode ser administrado, né? E após alguns minutos o paciente já pode estar recebendo tratamento com alteplase. Pacientes que fazem uso de enoxaparina, não é dose profilática, dose plena, tá? Só vão poder receber tratamento se tiverem 24 horas sem receber. Pacientes que fazem uso de heparina não fracionada, aquela que é utilizada em bomba de infusão, a gente precisa do quê? Do resultado do TTPA para a gente saber se o paciente vai poder estar recebendo o alteplase. E a gente já falou dos inibidores da vitamina K, que é o varfarina, fenprocumona aí. A gente precisa também do resultado de sangue. Então, assim, gente, se o paciente apresenta critério de exclusão, se sim, tratamento conservador, AS, estatina, heparina não fracionada, né? E os manejos parâmetros fisiológicos que deverão estar acontecendo com esse paciente. Se o paciente não apresenta critério de exclusão de todos esses que eu apresentei, esse paciente pode ser trombolizado, Marcelo? Pode, tá? Em até no máximo 60 minutos, esse paciente vai estar sendo trombolizado, não vai ser administrado heparina, AS ou nenhum outro anticoagulante. Esse paciente vai sofrer, então, vai estar sofrendo, não, vai estar fazendo uma tomografia de controle em no máximo 24 horas, tá? Gente, quais são os tempos máximos preconizados pelo Ministério da Saúde hoje? Da porta, da chegada do paciente até a classificação, 5 minutos. Da porta até a equipe assistencial, ou seja, médico, enfermeiro, em no máximo 10 minutos. Da porta até o neurologista, se for presencial, 15 minutos. Da porta até a tomografia, em no máximo 25 minutos, e eu faço um adendo na questão da porta até a equipe de AVC, tá? Se for por tele-AVC, a gente tem um período um pouco maior, tá? De 15 a 30 minutos aí, porque é de sobreaviso, né? Por teleatendimento. Mas não justifica você esperar esse tempo, ele tem que ser informado o mais rápido possível, tá? Então, voltando, da porta até a tomografia, 25 minutos, da porta até a interpretação, ou seja, a tomografia tem sangue ou não tem sangue, e no máximo 45 minutos para que a gente consiga fazer um tratamento da trombólise em até 60 minutos. Aí você pergunta assim, ufa, mas 60 minutos é muito tempo, a gente tem... Gente, não é fácil, tá? Como é que é fora do Brasil? Porta-agulha fora do Brasil, por exemplo, Europa, é 30 minutos. A gente conseguiria fazer em 30 minutos hoje? Impossível não é. Muitos centros conseguem fazer, tá? Outros centros não conseguem fazer. E a gente está justamente aqui
para a gente conversar um pouco sobre isso, como é que a gente pode agilizar essa questão do atendimento. Outra questão, Marcelo, você falou do alteplase, fibrinolítico, tratamento, como é que funciona isso? Qual é a medicação? Apresento para vocês, então, o Actilise. É a única medicação hoje, tá? Utilizada para dissolver coágulos. Na verdade, ela ativa a plasmina e quebra a fibrina, que é essa rede de coagulação. Ah, Marcelo, mas eu já ouvi falar que tem uma medicação nova, a tenecteplase. Sim, existe a tenecteplase, que ela está em processo de validação, já está no Ministério da Saúde, Anvisa, ali, justamente para que ela possa ser liberada e para que possa ser utilizada nos pacientes com AVC isquêmico. Mas hoje, ainda ela não está liberada. A única medicação para tratamento do AVC isquêmico no Brasil é o alteplase, o Actilise, tá? E como é que eu faço o cálculo da diluição? Como é que eu sei? Assim, gente, a dose máxima do alteplase é 90 miligramas, tá? Então você vai pegar 0,9 miligramas vezes o peso do paciente. Exemplifico aqui. O paciente de 70 quilos, então você vai pegar 70 vezes 0,9, que vai dar 63 miligramas. 10% dessa dose total, que é 6,3, você vai fazer em bolos. Rápido ali, em menos de 1 minuto, tá? E o restante, que é o 56,7, você vai fazer a infusão em uma bomba de infusão, no período de 1 hora, 60 minutos, tá? Marcelo, qual é a dose máxima para o paciente com 100 quilos? É 90 miligramas. Qual é a dose para o paciente com 110 quilos? 90 miligramas. Qual é a dose para o paciente com 120? 90 miligramas. Então, a dose máxima para o AVC isquêmico do alteplase é 90 miligramas, tá? Abaixo disso, você faz, então, na verdade, sempre fazer, né? O peso do paciente vezes 0,9, sendo dose máxima 90 miligramas. Marcelo, como é que faz a diluição? Tem alguma pegadinha? Tem, gente, tem pegadinha aí. Eu apresento para vocês um vídeo, não sei se vai sair o som, a gente até testou hoje à tarde, o som estava saindo, e agora à noite, antes de entrar, a gente testou novamente e não saiu. Se não saiu, eu vou pedir para vocês me avisarem e eu vou narrando aqui o que for sendo falado. Não tá saindo, tá, Marcelo? Ok. Então, assim, gente, o preparo sempre é importante, a questão da desinfecção, né? Então, você vai abrir a caixinha e vai retirar o frasco do pó iofilizado e o frasco com o líquido diluente. Gente, a reconstituição é só com o líquido diluente. Não tem outra forma de estar sendo feita essa reconstituição, tá? Então, a reconstituição tem que ser com o diluente. Você vai pegar o Transofix ali, plugar no frasco do diluente e, posteriormente, você vai conectar o frasco com o pó justamente no frasco do diluente e inverter para que a gravidade, né, para que o vácuo puxe esse líquido da medicação. Posteriormente, você vai retirar, né, dissolver toda essa medicação. Só que assim, você não pode agitar, tá, gente? Não vai agitar o frasco, justamente porque não pode ter bolhas, tá? O fabricante diz o seguinte: se houver bolhas, deixar a medicação descansando por alguns minutos até que elas possam ser desfeitas ou dissolvidas. Gente, tempo perdido é cérebro perdido. Então, eu não tenho como deixar o frasco descansando por alguns minutos. Então, não façam bolhas, tá? A pegadinha aqui é o seguinte: sabe o que acontece se você pegar o Transofix e perfurar primeiramente o frasco da medicação do pó iofilizado? Quando você pluga o Transofix, o ar entra e a medicação sai. Então, assim, há perda da medicação para o meio, porque dentro desse frasco é um frasco com vácuo. Por isso que você tem que, primeiramente, plugar no frasco do diluente para depois você conectar o frasco da medicação. Isso é muito importante, tá? Questão do armazenamento. Antes do preparo, gente, em temperatura ambiente, sem problema nenhum, fica na sua caixinha, fica na farmácia ali, tudo tranquilo. Pós a diluição, gente, essa medicação, se for mantida em até 8 graus, de 2 a 8 graus, pode permanecer por até 24 horas pós a diluição, tá?
e em ar ambiente em até 8 horas. E a gente já está se encaminhando indo para o final da nossa aula aqui, tá? Cuidado de enfermagem, gente. A stroke bag, a gente já comentou. 2 acessos venosos periféricos calibrosos, tá? Por que 2, Marcelo? Porque uma via é exclusiva para a alteplase. Essa medicação não aceita outra medicação junto. E é muito comum o paciente estar recebendo o antipertensivo, o nitroprusiato ou o esmolol, tá? Ainda existe um outro cuidado que diz assim, ó, não colocar ou evitar acesso venoso no lado parético. Gente, a preferência é no lado não afetado, porque a gente sabe que o lado que fica parético ou afetado, o retorno venoso é diminuído. Mas assim, Marcelo, eu não consegui, eu só consegui. Beleza, você vai fazer onde você conseguiu acesso, tá? Mas é de preferência o lado não afetado. A enfermagem, então, realiza a coleta de sangue, preparo da medicação, a gente falou, controle da pressão, ela é rigorosa, eu já apresento para vocês quais são os tempos que a gente precisa do controle da pressão, e o momento mais importante da nossa aula está aqui, ó, completar o equipo da medicação com pelo menos 20 ml de soro fisiológico. Como é que funciona isso aqui, gente? O seguinte, eu não sei qual tipo de equipo vocês estão utilizando no centro de AVC, que vocês trabalham. Se é só o equipo macrogota simples de bomba de infusão ou o equipo macrogotas bomba bureta, tá? A questão é que se você, quando a medicação estiver terminando, não completar o frasco, a bomba de infusão não consegue empurrar toda a medicação, porque vai entrar ar. Então, assim, quando a medicação estiver chegando, a medicação da infusão de 1 hora, tá? Estiver chegando no final aqui e não tem mais medicação na câmara de gotejamento, você vai completar com mais 20 ml de soro fisiológico, ou na bureta, ou no frasco, sem a medicação que a bomba já puxou, para que a bomba de infusão consiga ser administrado ou que o paciente receba a dose preconizada. Gente, mas aí por que 20 ml de soro fisiológico, Marcelo? Pela seguinte razão. Se nós não completarmos, fica alteplase dentro do trajeto do equipo. Eu medi esse volume, eu medi 4 equipos, os 4 principais equipos, tá? E a medicação que fica dentro do equipo vai de 18 a 19,7 ml. Por isso, dos 20 ml de soro fisiológico. Ou seja, se é 1 miligrama por ml, o paciente pode estar deixando de receber pelo menos 20 miligramas do alteplase. Gente, isso é um cuidado da enfermagem, isso é nosso, isso não pode acontecer, tá? Então, o paciente tem que estar recebendo toda a medicação calculada conforme o peso, 0,9 miligramas quilo vezes o peso. Ficou alguma dúvida aqui? Porque isso é o ponto mais importante, tá? A gente pode até tirar as dúvidas no final ali. A questão da pressão arterial. Durante a trombólise, gente, durante essa hora, vai ser medido de 5 em 5 minutos, tá? Depois, 15 em 15 nas primeiras horas e de 30 em 30 até fechar as primeiras 24 horas. Por que isso tudo, Marcelo? Porque a hipertensão, ela é um dos maiores causadores de AVC hemorrágico, aumenta o risco de sangramento. Por isso o cuidado tem que ser muito intensivo aí, tá? Outra coisa da pressão. O paciente tem que estar com uma pressão sistólica menor que 180 para continuar recebendo a medicação. Marcelo, qual é a pressão de fato que a gente quer nesse paciente? De 150 a 160 de pressão arterial sistólica, tá? Ainda os cuidados finais, evitar punção venosa central, evitar punção arterial, sondagem vesical nas primeiras 24 horas, e eu faço uma ressalva aqui. Se o paciente tem dor, tá com bexigoma, tá? Pós a trombólise ali, ele não consegue fazer xixi, você vai esperar pelo menos 30 minutos, de preferência, o maior tempo possível que você puder esperar, tá? E só depois realizar a sondagem. Lembra que eu disse que a hemorragia do trato gástrico, do trato urinário, é critério de exclusão absoluta? Então, assim, a gente sabe que é muito comum ter sangramento quando a gente sonda, né? Por causa da mucosa urinária, que ela é muito frágil. Então, você vai pegar a menor sonda possível. Qual, Marcelo, menor?
Pode ser 8, pode ser 10, 12, a menor sonda que você tiver ali. E vai estar fazendo a sondagem com o maior cuidado. Por quê? Para não lesionar essa mucosa urinária. Porque se lesionar, o paciente vai sangrar muito, tá? Evitar sondagem nasoenteral por pelo menos 24 horas. O paciente vai estar em NPO por 24 horas, então não tem essa necessidade. Glicemia capilar de 4 em 4 horas, principalmente por causa da hiperglicemia, tá? Ela piora a lesão cerebral. Tá, Marcelo, e qual é o limite que a gente quer de hemoglicoteste ali? Gente, abaixo de 180. É muito bem aceitável, tá? Por quê? O paciente vai ficar em NPO. Você não precisa suplementar, não precisa fazer nada, tá? Então, se estiver abaixo de 180, fiquem tranquilos. Mas precisa estar sendo medida de 4 em 4 horas até fechar 24 horas, tá? E monitorização do estado neurológico de 30 em 30 nas primeiras 6 horas, depois de hora em hora. Por que isso? Porque se o paciente tiver alguma alteração súbita ou repentina, náuseas, vômitos, cefaleia importante, o paciente tem que estar sendo realizada uma nova tomografia para ver se não houve uma transformação hemorrágica aí, tá? E eu finalizo sempre dizendo que assim, o protocolo de AVC ele não depende só de médicos ou enfermeiro, mas ele precisa de uma equipe multidisciplinar, treinada, qualificada e, além de tudo, motivada, tá? A fim de mudar o quê? Isso, o desfecho clínico e proporcionar qualidade de vida para esses pacientes acometidos pelo AVC. Gente, tempo perdido é cérebro perdido. Nós estamos numa corrida contra o tempo, principalmente para salvar cérebro, tá? E eu finalizo a minha aula aqui. A gente pode iniciar e conversar sobre algumas dúvidas. Não esqueça de escanear o QR Code e avaliar. Também é muito importante para a gente possa melhorar e atender melhor mais a questão dos treinamentos.